Colegas, eu hoje venho à tribuna para lembrar a todos nós que a vida e a reputação de um homem, como de resto também a vida e a reputação, a imagem de um político, é construída depois de muitos anos de trabalho árduo, duro. No caso do político, é construída essa imagem, essa reputação, muitas vezes depois de muitos mandatos, fazendo o que é rigorosamente dentro de padrões éticos, legais, o correto. Mas a vida é tão curiosa que, às vezes, mesmo com uma história longa e rica, basta na vida de um político um único dia, basta uma única fala, basta uma única falha para destruir toda uma história, toda uma reputação, para matar aquele político. E ontem eu vi um homem morrer. Ontem, nas páginas do jornal Diário do Nordeste, e continua hoje a repercussão, eu vi o senador Pimentel, que eu sempre respeitei, que eu sempre admirei, morrer. Como foi infeliz ontem o senador Pimentel, quando a expressão correta é essa, agrediu o povo do Ceará. O senador Pimentel ontem disse, em uma matéria chamada "Dinheiro não é aplicado e volta", o senador Pimentel ontem disse, entre outras coisas, que todo ano devolvemos recursos porque ainda não conseguimos fazer o nosso dever de casa. Depois, a outra altura da entrevista, ele diz, faz questão de ressaltar o parlamentar, que muitas vezes o que falta são bons projetos. Não é falta de recursos, mas a falta de fazermos a nossa parte. Ora, vejam que curioso, senhores. O senador Pimentel está na Câmara Federal há vários mandatos, há muitos anos. Pois, de repente, o senador Pimentel descobriu que o governo Cid Gomes, que o governador Cid Gomes, não presta, é incompetente, promove e pratica a incúria, a prevaricação, porque o que ele está dizendo aqui não é pura e simplesmente que o governo deixou de aplicar e nós deixamos de ter a obra, a iniciativa, a ação. O que ele está dizendo é grave, porque isto é crime. Quando o gestor público, por incúria, por falha, perde recurso federal, prejudicando todo o Estado, isto é prevaricação, isto é prevaricar, e prevaricar é crime. O senador Pimentel está acusando gravemente o governador Cid Gomes de prevaricar. Agora, os senhores sabem o que eu acho curioso e interessante? É que o senador Pimentel só descobriu isso hoje, em fevereiro de 2012. 2 semanas atrás, a prefeita de Fortaleza lembrou do nome do senador Pimentel e, com a desistência do candidato preferido dela, Valdemir Catanho, trouxe novamente para discussões e lembrou do nome do senador Pimentel como pré-candidato e para ser candidato a prefeito de Fortaleza. A partir desta data, o senador Pimentel descobriu que o governador Cid Gomes é incompetente, não sabe tocar, não sabe aprovar projetos, não sabe acompanhá-los em Brasília. E o mais curioso é que em 2006 o governador Cid era bom. Em 2007 ele era bom, silenciou o senador. Em 2008, e ele já estava em Brasília, era deputado federal, Cid Gomes e o governo Cid também era competente. Em 2009, em 2010, em 2011 também ele nada falou, silenciou, calou. Tudo estava bem e o governo do Ceará, o estado do Ceará, o governo Cid Gomes, nunca tinha perdido nada. Anos a fio, o governador Cid Gomes era um grande gestor. Pois agora, em 2012, de repente ele descobriu que o Ceará perde recursos, que o governo é inepto, que o governo é incompetente, que vai perder recursos. Senador Pimentel, por favor, nós sabemos, o senhor quer ser candidato a prefeito de Fortaleza, o senhor quer subir, mesmo não sendo cearense, mesmo não sendo fortalezense,
O senhor quer ser prefeito de Fortaleza. O senhor quer subir. É legítimo. Mas para subir, senador, não desça. Não combina com a sua história de vida. Não combina com o equilíbrio que sempre pautou as suas ações. O senhor tem anos, décadas na vida pública, nunca se soube, nunca se fofocou, nunca se levantou uma mentira, uma maldade, um caso de corrupção, uma desconfiança a seu respeito. Não venha agora com oportunismo, senador, só porque o senhor quer ser candidato a prefeito de Fortaleza. Não puxe o saco da prefeita, não fale mal do governador. Por que o senhor não disse que o governo era ruim e perdia recursos em 2006, quando o PT apoiou a eleição de Cid Gomes? Não estava abraçado. Por que o senhor não disse em 2008, quando o Cid Gomes ajudou a eleger a atual prefeita, ele era bom? Em 2010, o senhor, que hoje é senador da República, só se elegeu pela força de dois homens: o presidente Lula, que foi para a televisão pedir voto para o senhor, e para o senador também eleito Eunício Oliveira, e o governador do estado. Para lhe eleger e para pedir voto para o senhor, é competente. Cid Gomes é competente. Cid Gomes é bom. Cid Gomes presta. Mas agora, faltando 4 meses para as convenções partidárias, 5 para o início da propaganda eleitoral e 7 para a eleição, o senhor de repente descobre que Cid Gomes é uma espécie de chaga. Cid Gomes é uma espécie de doença, de câncer para o estado do Ceará, que o estado do Ceará perde recursos do orçamento da União na refinaria, que o estado do Ceará perde recursos da União no programa Minha Casa Minha Vida. Diz aqui o senhor que o estado deveria ter realizado e recebeu recursos para 52 mil casas, moradias, e que devolvemos 29 mil, porque não tivemos condições, competência para regularizar e viabilizar os projetos. Senador, o senhor se esquece que os recursos para a refinaria nem estão, a dotação nem pertence ao orçamento geral da União, está no orçamento da Petrobras. Senador, mais uma vez, oportunismo não faça isso, não combina com o senhor. Se o senhor quer ser candidato a prefeito de Fortaleza, mesmo não sendo fortalezense, mesmo não sendo cearense, o Ceará já lhe prestigiou, o Ceará lhe recebeu, o Ceará lhe deu e lhe renovou vários mandatos de deputado federal. O senhor teve muitas oportunidades de fiscalizar o governo Cid Gomes na Câmara Federal, nunca o fez. É legítimo que o senhor agora queira ser prefeito de Fortaleza, mas não faça com essas armas. O senhor não atacou o governador do estado, o senhor atacou a inteligência do cearense, o senhor atacou a sensibilidade e a compreensão do fortalezense. Nós compreendemos que, de repente, não mais do que de repente, se transformou numa competente, numa eficaz e numa eficiente oposição. Mas não faça isso. Você está tirando o impídio do sério, que é controlado. A gente só muda, senador Pimentel. Vou lhe dar mais 2 minutos. A gente só muda, senador Pimentel, para melhor. A gente não muda para pior. E a mudança que o senhor ontem, infelizmente, registrou, anotou no livro do seu currículo, da sua história, faz parte de uma página negra, não da sua vida somente, mas da história política do Ceará. Nós não merecíamos, o povo de Fortaleza, em especial, não merecia isso. Nós entendemos porque que o senhor agora fala mal do governador Cid Gomes. Porque pode-se dizer qualquer coisa do governador Cid Gomes. Qualquer coisa. Agora, negar a ele a competência, negar que ele não tem, ou que ele tenha, visão de Estado, visão de governo, visão de futuro, negar que o governador Cid Gomes não é um grande gestor, um grande administrador, e eu que conheci Sobral, tenho negócios em Sobral, sou empresário, tenho negócios em Sobral, negar que o governador Cid Gomes, conhecendo como eu conheço, como o Ceará conhece, as qualidades do governador Cid Gomes como gestor, dizer que o governador prevarica, que perde dinheiro, que perde recurso, porque faltam 2, 3, 4 meses para a eleição. Senador Pimentel, o senhor não é digno disso. O senhor não é digno disso. Muito obrigado, presidente.